do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto da árvore que dá semente, circunsuados para mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Podemos assentar. Hoje, dando prosseguimento da nossa escola dominical, vamos falar sobre uma visão geral da Bíblia. Hoje pretendemos, a partir de abril, nas próximas semanas, iniciar a leitura do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Pois a nossa necessidade é que todos nós, os seguidores de Cristo, também somos evangelizadores, e precisamos aprender a divulgar a palavra de Deus, pois esse é o dever até que Jesus volte. Deus criou o homem como um ser inteligente para ter comunhão com Ele. De todas as criaturas, o homem é o único feito à imagem de Deus. Desde a sua criação, Deus tem desejado que escolhamos imitá-lo e estarmos com Ele. Para fazermos isso, precisamos saber quem Ele é e o que Ele deseja de nós. É por isso que Deus nos deu a Bíblia. Ela é a revelação de Deus para nos equipar para toda a obra que Ele determinar. E vou fazer questão hoje de ler todas as passagens bíblicas para a gente entender isso. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, versículos 16, 17 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a sua obra. Então, note bem, se você crê em Deus, você tem que ler a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por quê? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Analfabeto não é instruído de eu, não. Não é. A pessoa que não sabe ler e escrever, ela pode ter até Jesus, pode compreender Jesus. Ela pode ouvir Jesus. Para me ser instruído, eu tenho que saber ler. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que trazer a Bíblia comigo. Existe cristão que tem vergonha de andar com a Bíblia. Então não adianta eu ler a Bíblia. Existe cristão, agora com esse lixo chamado internet, eu mesmo conheço o pastor, eu já dei linha dele, meu amigo, e ele foi pegar com o telefone, com a internet. E aí eu falei: você trouxe a Bíblia? Aqui, ó. Aí eu perguntei para ele: mas se não tiver rede, como é que você vai falar? Vai bom? Usando esse gancho da internet, do celular. A Bíblia é como se fosse o celular. Desculpa. Só que o celular, cada um tem as suas características. Tem um de 6 mega, tem outro de 15, outro de 50, tem uns que tem foto de 30 pixels, tem outros que pegam em qualquer rede, tem outros que é da Vivo, outros que é da TIM. A Bíblia é da mesma maneira. A rede chama-se Jesus Cristo, chama Deus. Se você tem um Facebook, uma rede social pequena, curta, você tem limitações. Se você está bem relacionado, se você tem um leque de abrangência, você vai aprender mais a Bíblia. Ou seja, nenhum de nós sabemos tudo da Bíblia. Eu antigamente, há uns meses atrás aí, sei lá, o tempo, aliás, vamos entender se eu vou pregar sobre o tempo, mas vou pregar sobre o tempo hoje, se o pastor deixar. Eu descobri, eu falava que eu lia a Bíblia, já li a Bíblia X vezes, até que eu vi na Bíblia. E o que eu fiz ontem já passou. Então, na verdade, ler a Bíblia muitas vezes sem critério é perda de tempo. O importante é ler a Bíblia todo dia, porque todo dia você está atualizado com ela. Então diz também assim: a Bíblia é tão importante
E nenhum discípulo do Senhor, nenhum cristão, pode se intitular sem ler ela todos os dias. Então, se você não lê a Bíblia todos os dias, você não é cristão. Me desculpa, não é. Você jovem tem que ler a Bíblia todo dia, ainda que seja o Pai Nosso que está nos céus, que não seja incluído a Santa Maria, porque isso aí não existe na nossa Bíblia nenhuma, só na católica. Eu acho que nem na católica tem. O que tem é um cumprimento, né, pastor? Nós vamos aprender também que existem várias versões da Bíblia. Ou seja, a palavra instruída é uma só, mas a linguagem dela é diferente. Fala assim, a palavra de Deus foi uma só, mas existem várias linguagens, várias traduções, várias interpretações para o mesmo tema. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer na minha igreja. Eu tenho que crer no foco da minha igreja. Qual que é o lema da minha igreja? Qual que é a visão da minha igreja? Porque se eu não crer, eu vou ficar igual barata tonta. Uma igreja tem um conceito, a outra tem um conceito, e aí nós criamos pré-conceito de tudo. Queridos, é fácil? Não é. Nós vamos aprender que não é fácil. Nós vamos ler a Bíblia. A gente vai ler uma frase, provavelmente na semana que vem nós vamos ler aí 10 versículos, e a gente vai ficar maravilhado. Depois nós vamos voltar no versículo e falamos outra coisa, porque ela se renova, parece que ela é viva, parece que à medida que você vai falando, você vai interpretando de uma maneira. Eu fiquei tão impressionado que o irmãozinho de prédio foi dia 16 ou 19? 19, 24, 26. Você vê que eu estou ligado, né, Pedro? Alguém tem uma Bíblia para ler para mim de novo, esses dois versículos do Gênesis 24 e 26 aí? Eu estou aqui até com o Gênesis aberto. Eu vou fazer homenagem ao Fred. Eu queria que a esposa dele, a Isabel, a senhora Isabel, levante aí para mim e lê para mim o Gênesis 19, versículo 26, 24, 25 e 26. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas coisas, e todas as campinas, e a todos os moradores das cidades, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Você vê, isso é uma história verdadeira, e nós vamos chegar lá em dia 19 e vamos ler ela de novo. Eu queria saber da minha irmãzinha, senhora Isabela, desculpa, é porque é Isabelote, aí eu fico um pouco. Quem mandou você mudar seu nome? É, pastorzão? Eu e Edilson Maniano, filho. Nem Joãozinho, nem Maria, Edilson Maniano. Mas eu queria dizer para a senhora o seguinte: eu estou feliz com a família. Eu queria respeitosamente pedir licença ao pastor, o apóstolo e o evangelista Luiz, para a senhora levar a palavra na sexta-feira que vem lá. Porque realmente a gente está descobrindo que todos nós somos capazes, né, pastor? E a célula é feita para isso. A célula é feita para trazer o que está de boa em cada alma. Amém? Ela começa com a história da criação para nos mostrar o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer que sejamos com Ele. Ela também nos mostra o quanto o Senhor odeia o pecado e a desobediência e as barreiras que nos separam dele. Repete-se comigo: o Senhor, através da Bíblia, conta a sua história para nos mostrar o quanto Ele nos ama e quer que sejamos com Ele. Ele também mostra que Ele odeia o pecado e a desobediência. Esse é o princípio da Bíblia. Ele nos ama, Ele nos criou, Ele nos fez a imagem e semelhança dele, e existe, queridos, isso é uma coisa fatal. Nós temos um Deus implacável.
Se você é desobediente, tchau para você. Se você é meio termo, um dia você está com Cristo, outra hora você não está, tchau para você, você não está salvo não. Ainda que você agrade 100% dos homens, você está desagradando o Senhor. E o Senhor é tão implacável que quando você desagrada a 100% dos homens e agrada a Ele, você está com Ele. Repete assim comigo. Eu aprendi com o Senhor. O Senhor Deus, quando eu agrado aos homens e desagrado Ele, eu estou morto. Quando eu agrado ao Senhor e desagrado aos homens, eu estou salvo. Então, deixa eu dizer para você, infelizmente é uma verdade cruel. Agrade o Senhor primeiro. Se sobrar tempo, sobrar espaço para você agradar o seu semelhante, tudo bem. Mas para agradar, o que é agradar? Sabe o que é agradar? Não. Aliás, hoje vocês vão agradar a sua esposa? Vão fazer a comida hoje? Ou está esperando a esposa fazer a comida? Alguém já lavou os pratos hoje de manhã cedo? Não, você não é esposo? Esposo de quem? Você é esposo de quem? Você é esposo de Jesus. Então Jesus virou sua senhora agora. Queridos, vamos fazer uma promessa hoje. Vamos agradar a nossa esposa hoje. Hã? Porque é só um dia da semana, né? Pastorzão? Vamos lavar as vasilhas, pastor? Há duas grandes divisões na Bíblia: o Velho e o Novo Testamento. A Bíblia, repete-se comigo, a Bíblia é dividida em duas partes maiores, conhecidas como o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tá bom. O Velho Testamento fala sobre a criação do homem e de suas lutas com sucesso, sem sucesso contra o pecado. Ela nos ajuda a ver o que o pecado é e a entender as suas consequências, mas não revela a solução. Romanos 3, 19 e 23. O que diz aqui Romanos 3, 19? Vamos ver aqui. Romanos 3, 19 a 23 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei é o que a lei é, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Isso aqui é um ensinamento tão pesado que é difícil você entender o que eu falei. O Senhor, Deus, quando nos fez a imagem e semelhança dele, depois do pecado, o homem se corrompeu. E aí o Senhor estabeleceu no Velho Testamento as leis. 619, 623 mandamentos, para todos nós seguirmos. E aí o homem se perdeu de tal forma que quase que ele começou a comer um ao outro. E aí o Senhor se aborreceu. E aí ele mandou o seu filho para pagar os pecados nossos, dos nossos erros, para começar uma vida nova. E aqui Paulo diz que a lei não foi abolida, mas que existe uma nova lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E aquele que crê em Jesus será salvo. Será salvo de quê? Será salvo de que não vai ser mais condenado pela lei. Porque, note bem, é uma coisa, parece que é complicadíssimo, mas é fácil de entender. A lei estabeleceu que aquele que peca, o salário dele é a morte. Por que nós não vamos logo então? A lei é mentirosa? Se o salário do pecado é a morte de todos nós somos pecadores, está todo mundo exterminado. Aí o Senhor nos manda Jesus para nos salvar. O salário do pecado é a morte. O Senhor morreu para salvar-nos. A lei, para obedecer a lei. A lei que foi estabelecida por Deus. Ele morreu, ressuscitou, mas nos salvou. E agora há uma nova ordem.
Você respeita as leis e não peque mais.